Bem, pessoal, a gente vai dar continuidade agora ao conteúdo de fração, tá? Aliás, vamos dar continuidade ao conteúdo de conjunto dos números racionais, vamos adentrar ao tópico de fração, mas aí eu gostaria de passar para vocês logo como funciona basicamente a questão dos números racionais, tá bom? Então nós temos aqui os números naturais, que nós vimos, são todos aqueles números que nós podemos contar, utilizar na natureza. E temos também, tá? O conjunto dos números inteiros, que são a parte onde você tem todos os números naturais e temos os seus opostos, que são os números negativos, tá? Então o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. E óbvio, lógico também que o conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais. Mas o que são os números racionais, pessoal? Como é que nós podemos identificar um número racional? Então, só para ficar mais fácil aqui para vocês, eu vou mostrar aqui um pouquinho em cima o que significa o conjunto dos números racionais, ok? Então aqui diz que são todo número. Deixa eu dar só uma puxadinha aqui para ficar melhor para vocês. São todos os números na forma decimal, exata, periódica ou na forma de fração, pessoal, tá? Ou na forma de fração. Então nós temos o conjunto dos números racionais. Nós temos 3 pontinhos, tá? Porque eles tanto são negativos, ó, 17 sobre 6. Aqui é só uma exemplificação, tá, pessoal? Menos 17 sobre 6, menos 5 sobre 2, menos 4 sobre 3, menos 1 sobre 2, 0, aí 1 sobre 3, 1 sobre 2, 7 sobre 4 e 3 pontinhos. Então, esses conjuntos são números que são representados ou em forma de fração, ou de uma decimal exata, ou uma decimal periódica, ou enfim. Então, nesse caso aqui, eu vou dar mais alguns exemplos de que são esses números. Os números decimais na forma exata. Por exemplo, 1,2 ou 3,654 ou 0,00005 ou 105,272772 ou números na forma de períodos, que são nesse formato aqui, pessoal. São os números, por exemplo, 2,33333 e fiquem repetindo até o infinito. Nós temos também, por exemplo, o 3 com essa barrinha. O que significa o 3 com essa barrinha? Significa que o 3 está sendo repetido até o infinito, tá? Não sei quantas vezes o 3 está sendo repetido aqui, ó, ele vai infinitamente. Nós temos também outro exemplo aqui, ó, o 3,022222, que nesse caso aqui eu tenho um número que tem período, mas que não tem parte repetida, ou a parte não periódica. Aqui eu já tenho uma parte que é não periódica, que é o 0, e depois começa o período 2. Então o período, pessoal, é o número que fica se repetindo constantemente. Então é por isso que aqui já apareceu 3,0 e o 2 com a barrinha em cima. Essa barrinha diz que o 2 está se repetindo infinitamente. Do mesmo jeito, eu tenho aqui, ó, 10.23, 23, 23, 23 e fica até o infinito. Então, eu tenho também aqui uma parte de uma dízima periódica. Então, fica 10, o 2 e o 3 aqui, ó, porque os dois números estão se repetindo, eles ficam se repetindo infinitamente. Qual é o formato mais fácil, Alex, de modo geral, a assim identificar um número racional? Vou mostrar aqui para vocês rapidão. Por exemplo, aqui eu tenho o conjunto dos números racionais,
que diz que todo número racional, ó, seja x, um x pode ser qualquer número racional, ele é um x tal que x, ele é uma divisão de um número A por um número B, com A pertencente aos inteiros e B pertencentes aos inteiros, só que B, pessoal, tem uma restrição. B tem que ser diferente de zero, ok? O B tem que ser necessariamente diferente de zero. Então eu tenho aqui também alguns exemplos, para ficar mais fácil para representar para vocês. Eu tenho que o menos 3 sobre 2 é um número decimal, ou 2 sobre 5, ou 0, ou só o 2, ou 2,666, ou 10, são números que eu posso representar de uma forma de divisão, tá? Eu posso representar em uma forma de divisão, é isso que está dizendo. Conjunto dos números racionais são aqueles números que eu posso representá-los em forma de fração, em forma de divisão, ok? São os números que são divisíveis. Que foram divididos. Então, nesse caso aí, ó, o 10 ele pode ser representado de várias formas. Ele pode ser, por exemplo, 20 sobre 2. 20 dividido por 2 dá 10, né? Então, para ficar mais fácil para vocês, né? Nós vamos adentrar agora um pouco com relação ao conteúdo ao conteúdo de fração. Então, para isso, eu gostaria que vocês prestassem bastante. Bem, pessoal, dando continuidade, o que é fração? Então, para podermos compreender um pouco do que é fração, eu trouxe uma questão bem interessante aí para vocês, para que nós pudéssemos responder primeiramente essa questão e aí poder responder propriamente o que significa uma fração, o que é uma fração, ok? Então, nesse caso aí, diz o seguinte, veja o que a menina diz, eu e meu irmão temos R$1.340 na poupança. Então, ela e o irmão dela têm R$1.340 na poupança. Mas olha o que ela diz. Mas veja que injustiça. Só 2/5 desse valor é minha. Ou seja, eu preciso encontrar o que significa 2/5 desse resultado, desses 1.340. Como é que eu faço, pessoal? Então, a pergunta é bem simples. A pergunta é quanto ela tem na poupança. Então, nós precisamos saber quanto é que a menina tem na poupança. Então, para representar aí, vamos representar de forma por imagem ou geométrica. O que significa? Vamos dizer o seguinte, eu estou pegando o salário da menina e estou dividindo em 5 partes iguais. Alex, por que eu estou dividindo em 5 partes iguais? Simples, porque esse número aqui, ó, esse número aqui de baixo, significa que eu estou pegando o todo. O que é o todo? Nesse caso aqui, o todo é 1.340 e eu estou dividindo 1.340 em 5 partes iguais. Então, eu representei aqui, ó, bem facilzinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Dividi o meu salário, nesse caso aqui, em 5 partes iguais. E dessas 5 partes iguais aqui, ó, o que é da menina são apenas 2. Ela diz, ó, 2/5 desse valor é minha. Então, 2 é justamente essas duas partes aqui, ó. Então, 2/5. Então, a fração está dizendo o seguinte. Está dizendo esse valor aqui, ó, 2/5 desse valor. Ou seja, essas duas partes aqui que eu pintei aqui de verde, ó, é a parte do salário que é da menina. Mas como é que eu faço para poder encontrar que valor é esse? Pessoal, vamos lá. Vocês lembram que eu falei que eu peguei aqui representando de forma geométrica o todo? Essa barra completa aqui, ó, sem a divisão, é o salário, é o valor que tem na poupança. Se esse valor é o valor que tem na poupança, tá? Eu vou dividir em 5 partes iguais. Então, dividi ele em 5 partes iguais.
Então, é fácil. É só você pegar agora 1.340 e dividir por 5. Quando você divide 1.340 por 5, o resultado dá... Então, trouxe aqui para a gente poder responder com mais tranquilidade a questão. Então, nesse caso, 1.340 dividido por 5. Como é que eu vou fazer essa divisão? Ó, pega o 13, tá? 13 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 vai dar 10, tá? 13 menos 10 sobra 3, que é o que sobrou. Baixou 4, eu tenho 34. 34 dividido por 5, pessoal, 34 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5 vai dar 30, tá? 34 menos 30 sobra 4. Foi o que sobrou. Desce o 0. 40. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. 40 menos 40 dá 0. Pessoal, lembra? Na questão diz que ele divide o valor da poupança em 5 partes iguais. Então cada parte corresponde a R$268, como foi que nós vimos. Só que diz que 2 partes dessas 5, né? 2 partes são da menina. Então você pega o 268 e multiplica agora por 2. Então nesse caso vamos voltar para cá, ó. Vamos voltar para cá. Então agora é só pegar o 268 e multiplicar por 2, que nós vamos ter. 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 6 dá 12, com 1 dá 13. Boto 3, sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, com mais 1, 5. Então, o que corresponde ao valor da menina é 536. Então, o valor que é referente ao salário, ao que é da menina, é exatamente R$536. Ok, pessoal? Então, quanto ela tem na poupança? Dentro dessa poupança, de 1.340... delas são 536, ok? Bem, pessoal, como eu estou utilizando a tela do computador para dar essa aula para vocês, é um pouquinho estranho eu riscar aqui a tela do computador, porque então aí eu vou ter um grande problema de perda, né, da imagem do meu computador, e eu não quero perder isso. Mas eu vou explicar de uma forma que dá para vocês compreender perfeitamente bem, ok? Então, pessoal, eu tenho aqui, tá, um hexágono, tá? Uma figura geométrica, vamos dizer, uma figura geométrica onde ela foi dividida em 6 partes iguais. Ela foi dividida em 6 partes iguais. Então, digamos que isso aqui representa o todo, tá? Essa figura geométrica, ela representa o todo de alguma coisa. Ou de um salário, ou de um objeto, ou enfim, de qualquer coisa. Alguma coisa que tenha valor. Então, ela foi dividida em 6 partes iguais, e dessas 6 partes iguais, ó, eu tenho 3 pintadas de verde, ou seja, eu tenho 3 que me interessam. Pessoal, a parte toda, a quantidade de partes que foi dividido o meu todo, eu coloco aqui embaixo na minha fração. Então fica o 6 aqui embaixo, e a parte que me interessa, nesse caso aqui, os 3 pontos pintados de verde, fica aqui em cima. Então fica 3 sobre 6, tá? Eu não estou riscando a tela do computador porque eu tenho juízo, né? Mas estou explicando aqui para ficar bem mais fácil para vocês. Olhemos para essa imagem agora aqui, ó, para essa figura geométrica. Ela foi dividida em 4 partes iguais, ou seja, o 4 aqui embaixo, que é a parte do todo, e o que me interessa é apenas uma parte, tá? Então eu vou colocar o 1 aqui em cima. Desse lado aqui, pessoal, ó, eu tenho mais 2 figuras geométricas, né? E nós temos aqui, ó, essa figura, onde ela tem 16 partezinhas, ó, que foram divididas. Então eu tenho 16 partezinhas aqui dentro. Então fica o 16 aqui embaixo.
E o que me interessa é as partezinhas de verde. Quantas partezinhas de verdes eu tenho? Eu tenho 8 partezinhas. Então vai ficar 8 sobre 16, ou 8 16avos, ok? Olhemos para essa figura aqui, pessoal, ó. Eu tenho 4 nessa posição e tenho 5 nessa. Então, ou seja, eu tenho 20 quadradinhos. Desses 20 quadradinhos iguais, quantos eu tenho do meu interesse? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 quadradinhos pintados de azul. Então fica o 20 aqui embaixo e o 7 aqui em cima. Fica 7 sobre 20, ok? Deixa eu colocar só mais outra imagem aqui para vocês verem. Por exemplo, pessoal, eu tenho essa figura aqui, ó, onde eu tenho 2 representações, ou 3 representações. Vocês estão vendo que eu tenho 3 quadrados grandes, e eles foram pintados aqui, ó, eles foram divididos, cada um foi dividido em 4 partes iguais, ok? Pessoal, o que significa isso? Significa que o todo, nesse caso aqui, pessoal, nesse caso o meu todo, ele foi dividido em 4 partes iguais, só que dessas 4 partes iguais, tá? Eu levei 2 que foram completos, tá? 2 que foram completos e 1 que foi levado apenas uma parte. Alex, o meu todo foi dividido em quantas partes? Em 4. Ele foi dividido em 4 e levou 2 completos. Então eu vou colocar o 2 aqui na frente, ó, antes do igual, tá? Porque são esses 2 aqui completos. Vou colocar o 4 aqui embaixo, porque eles foram todos divididos em 4 partes iguais. E esse 1 aqui, ó, que sobrou, eu vou colocar aqui em cima. Alex, por que 2? Porque eu tenho 2 bichinhos que foram completos, foram pintados completos. E esse aqui que ficou pintado apenas 1. Então coloca 2 aqui na frente, o 1 aqui em cima e o 4 aqui embaixo, ok? Eu sei que ficou uma explicação muito, como é que eu posso dizer, complicada de explicar para vocês, porque eu não tenho imagens, eu não tenho, não fiz bem direitinho para vocês perceberem, mas acredito eu que vai dar para vocês compreenderem perfeitamente bem. Pessoal, agora nós vamos conhecer alguns tipos de frações, ok? Bem, pessoal, agora nós vamos falar um pouco do que é fração